Dicas de como criar galinha em um pequeno espaço. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Agro. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma grande vantagem que tem o criador de aves. É verdade, o criador de aves ele consegue criar galinhas apesar de um pequeno espaço disponível. Isso só é possível porque a galinha é um animal de pequeno porte e de fácil manejo. E é por isso que elas podem ser criadas até mesmo num pequeno quintal de sua casa. Mas a verdade é que existem alguns fatores, algumas coisas importantes que não podem faltar na sua criação para que assim elas se desenvolvam bem e não fiquem atrofiadas. A primeira coisa que a gente vai falar que não pode faltar é a luz solar suficiente na criação de aves. Nós gostamos muito, amamos a criação de aves, então nós estamos sempre atentos a isso, visitando criatórios, e é um erro que a gente percebe que é bem comum. Às vezes, criatórios pequenos, eles estão sempre todos cobertos e por isso as galinhas não conseguem tomar sol. Só que se nós formos parar para ver, esse é um fator que não pode faltar. Assim como nós precisamos da luz solar, as galinhas também precisam. Do contrário, como que as aves elas vão ficar? Elas vão ficar atrofiadas, mal desenvolvidas e ainda doentes. Uma segunda coisa muito importante que também não pode faltar é o sombreamento suficiente. É aquele velho ditado popular, quando não é 8, é 80. As tuas aves, elas também precisam de um sombreamento, ainda mais nesse cenário atual de ondas de calor em todo o país e até fora dele que a gente tem observado atualmente. Mas por que muitos criadores eles cometem esse erro? Muitas vezes a gente nota que eles excedem a quantidade de aves. Vamos supor, eles têm ali um criatório onde tem um sombreamento que cabe 10 galinhas. Ao invés de colocar apenas 10 galinhas, eles colocam 20, 30 aves. E aí se torna insuficiente aquele espaço de sombra. Talvez você já tenha observado isso. Eu particularmente já vi muitos criadores errarem nesse sentido. Você já viu? Com certeza. E é interessante que isso afeta não só a questão do sombreamento, mas imagine quando a chuva vier, onde parte das aves vão ficar? Obviamente no meio da chuva. E não é isso que você quer para as tuas aves, não é verdade? E é muito importante tomar cuidado com esse erro e lembrar que as aves, as galinhas, são animais sensíveis, frágeis, então elas não podem ficar expostas ao sol, ainda um sol tão quente como desses últimos dias, porque elas certamente serão prejudicadas. Então até aqui nós já vimos os dois primeiros fatores que não podem faltar. As tuas aves elas precisam de luz solar, ou seja, você precisa proporcionar para ela momentos em que ela vai ficar expostas ao sol. Mas também você tem que ter cuidado para não exagerar demais na questão do sombreamento. Tuas aves precisam de sombreamento também. As aves elas não vão poder ficar o dia todo no sol, porque isso também vai atrasar o desenvolvimento delas e pior ainda, a gente viu que o que pode acontecer com elas? Elas certamente serão prejudicadas. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Ao montar teu criatório, pense na quantidade de aves, no espaço que você tem disponível e até mesmo ao criar a casinha para as aves, pense nesses dois fatores que nós comentamos aqui. Exatamente isso. Vamos falar agora sobre o terceiro erro que alguns criadores cometem. Ao criar aves em pequenos espaços, você já viu que muitos deles fazem aquele piso de cimento para as galinhas? Será que isso é bom para elas? Com certeza não. As aves elas amam ciscar, a gente percebe demais isso. E aí como é que elas vão ciscar num piso de cimento? Claro que isso afeta de uma forma negativa a alegria que a ave sente. Se você é um criador de aves há algum tempo, você já deve ter observado o que a galinha faz a maior parte do dia. Ela passa a maior parte do dia ciscando e comendo pequenos insetos que ela mesma encontra no ato de ciscar. Só que tem como ela ciscar num piso de cimento? Eu acho que essa eu nem preciso responder, né? Então, se você cria galinha em pequeno espaço ou deseja criar galinha aí no teu quintal, você precisa se lembrar de dar cuidados redobrados para elas. Mas como assim? Vamos imaginar que você crie 5 aves num pequeno espaço, um espaço pequeno ali do tamanho de um banheiro padrão. Então aquelas 5 aves, elas defecam e pisam nas próprias fezes. Logo vai aumentar o risco de acontecer o que com elas?
Elas vão adoecer facilmente. Aí imagine que o criador faça a limpeza uma vez por mês. Vai aumentar ainda mais o risco das aves adoecerem. E imagine que as aves elas fiquem tristes, doentes. O que vai acontecer com a postura delas? E não tem como esperar que elas coloquem ovos. A gente sabe que as aves presas em pequeno espaço já é muito estressante. Isso acaba por diminuir a postura. Se você tem um grande espaço para criar, melhor ainda. O ponto é para quem não tem, você vai precisar proporcionar alegrias para as suas aves, mesmo estando presas em pequeno espaço. Você tem que fazer com que as suas aves não se concentrem que elas estão presas em um pequeno espaço confinado. Então você vai ter que trazer alegria para esse pequeno espaço. Como que você pode fazer isso? E assim, nesse momento do nosso criatório, a gente costuma criar as galinhas soltas. Nesse momento elas estão presas, né? Não estão num espaço tão pequeno assim, mas elas estão presas. Então muito do que elas faziam quando estavam soltas, elas não conseguem fazer presas. Então algo que a gente sempre faz, proporcionar folhas verdes. A gente arranca as folhas e coloca ali para que elas possam beliscar. A gente sempre coloca folha de acerola, que elas gostam muito. A gente sempre coloca folha de alface. A gente já percebeu que a folha da macaxeira, elas se dão muito bem. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está proporcionando algo diferente para a ave. Algo que ela presa ali, ela não consegue obter por conta própria. Então, a gente vai e acrescenta, trazendo, assim, felicidade a ela. Agora fica uma dúvida bem interessante. Será que essas são todas as dicas para quem pensa em criar galinha em pouco espaço? Não, com certeza não. Tem muito mais. A gente sabe muito mais dicas que a gente pode passar para vocês. Então, se vocês quiserem um vídeo com a segunda parte de dicas como essas para criar galinhas em pouco espaço, deixe no teu comentário que a gente pode trazer um próximo vídeo falando sobre esse assunto. Isso, então dá muito like, deixe bastante comentário aí pedindo pra gente voltar. E se você gostou dessas dicas e quer continuar acompanhando, nós convidamos você a se inscrever. Então, esse foi mais um vídeo do canal Casal Agro.